Meu nome é Maria da Penha Silva Barbosa. Eu nasci em Minas Gerais, em São Sebastião do Paraíso. Eu vim para São José, eu tinha 15 anos. Então a minha vida foi só mesmo trabalhar. Comecei a fazer bolo, fazer pastel. E aí eu comecei a fazer para casa, aí comecei a vender assim para as pessoas, a fazer aniversário, porque eu sempre gostei muito de mexer com comida. Quando eu casei, eu tinha na minha cabeça que eu queria ter uma casa, porque quando eu era menina a gente morava de aluguel e vira e mexe estava para lá e para cá, né? A gente era muito pobre, então vira e mexe a gente tinha que mudar de casa. E eu não aceitava isso, eu nunca aceitei, eu achei que toda pessoa tem que ter uma casa. Então quando meu menino nasceu, eu falei, não, agora nós vamos criar ele e fazer a casa, eu e meu marido. E nós começamos, aí eu comecei a fazer doce, eu fazia de tudo, linguiça, pamonha, o salgado, os bolos de aniversário, de casamento, comida. Então eu comecei fazendo tudo e a gente começou a comprar o terreno, depois ia comprando os material. E eu sei que nós demoramos 5 anos para fazer a casa, mas nós conseguimos fazer, graças a Deus. Eu sou Adriana Ferfolha, tenho 40 anos. Eu sempre gostei de pintar, de desenhar, desde criança. Só que na faculdade eu usava materiais bem diferenciados, porque eu tinha pouco dinheiro. Então eu tinha que pôr a criatividade para funcionar. Usava areia, usava bambuzinho, tela, tudo que eu podia usar de reutilizar, eu aproveitava. Minha infância foi no sítio. Hoje eu vejo o sítio como nossa, me deu base de tudo, né? O contato com a terra, com a natureza. Acho que foi bem importante até no que eu sou hoje, né? Oi, prazer, meu nome é Roberta, tenho 31 anos, trabalho já faz 12 anos na área de cabelo, amo o que eu faço. Eu tinha 11 anos, onde que eu me identifiquei, que eu sempre olhava as Barbie, que eu gostava dos cabelos das Barbie. E eu pegava todas as bonecas das minhas irmãs e pegava a tampa de canetinha pra fazer os cabelos dela enrolar. E aí eu fui querendo saber e aprofundar na profissão. Eu comecei a sentir mulher quando eu tinha 11 anos também, que eu senti que eu era diferente, que eu olhava o olhar masculino de outra forma. Eu não me identificava com masculinidade, eu me identificava com a mulher, porque sempre eu quis ser uma menina. E eu via as roupas masculinas, me dava angústia, me tristeza. Bom, sobre mim. Eu sou Suelen Girotti do Prado, eu sou filha de Newton do Prado, um homem preto, e Helena de Fátima Girotti do Prado, uma mulher branca. Eu sou historiadora de formação e atualmente eu estou na Secretaria de Cultura como gestora. Eu vim com a ideia de que eu conseguiria fazer a diferença de alguma forma, sendo mulher preta, porque eu sei que eu tenho ideias, eu sei que eu tenho capacidade, né? Eu sei que eu construí ao longo desse tempo que eu fiquei fora de tudo que eu estudei, eu sei da minha dedicação e eu aprendi a reconhecer o meu valor, que também não foi uma tarefa fácil, né? A gente já não nasce com autoestima e no entanto tem sido só dificuldade, assim. Meu nome é Nicole Silva Costa Lima. Tinha 15 anos quando eu engravidei, tive ele com 16 e foi um período bem difícil. Eu acho que a principal dificuldade foi o julgamento das pessoas. Quando a barriga começou a crescer, o pessoal olhava torto, às vezes comentários desnecessários e acabava me prejudicando emocionalmente. Eu acho que o principal comentário que mais me machucou foi uma vez que a gente estava na cidade e uma moça parou e perguntou a minha idade. E quando eu falei, ela disse que eu era muito nova e perguntou quem cuidava do neném, se era eu ou minha mãe, pela minha idade. Quando a gente pega a gravidez na adolescência, né? É uma fase ali bem delicada, é uma transição, né? Embora seja um marcador específico no desenvolvimento humano, mas
chega a ser uma transição entre sair da fase de infância e entrar ali, né, no mundo adulto. Então, quando entra uma gravidez, né, uma gestação nesse momento de vida, aí você imagina, para uma mãe, para uma mulher adulta que espera aquele bebê, que gostaria de ter aquele bebê, já é uma transformação gigantesca. Imagina para uma menina mais nova. A gente tem um dado que de 7 nascimentos, né, de bebês que nascem, uma mãe, né, um bebê é de uma mãe adolescente. Eu penso que renúncia, não, mas assim, eu tive que escolher um período entre continuar minha carreira profissional ou ser mãe, porque eu não queria, para mim, eu achava que não dava para eu dividir as duas funções, eu queria me dedicar a ser mãe. Porque para mim, agora já sei como cuidar de um bebê, já sei segurar um bebê. E aí eu fraturei 3 costelas no parto. E aí veio aquele choque, aquele medo de morrer, porque estava correndo o risco de perfurar o pulmão. Foi um período difícil. A mulher ela sempre tem que estar criando estratégias, independentemente da escolha que ela tenha, para vivenciar a maternidade, parar a carreira, né, para se dedicar ao cuidado daquele filho. Meu nome é Amanda Aureliano da Silva, eu tenho 31 anos, sou nascida aqui na cidade de São José do Rio Pardo. Eu tive, digamos assim, uma descoberta de mim mesma e comecei a desenvolver um trabalho na internet. Que eu comecei esse trabalho através de uma discussão que eu tive, né, na rede social, e dali eu decidi assim, olha, eu tenho que começar a fazer algo, porque assim, se mais pessoas pensam assim, quer dizer que não tá legal. Aí eu comecei a desenvolver o trabalho de letramento racial. Com relação aos ataques da internet, eles acontecem, principalmente depois que eu mudei o meu estilo de conteúdo de uma maneira mais efetiva. Por quê? Porque ele é um conteúdo que não é o que as pessoas têm pensamentos ainda arcaicos, como o próprio pensamento racista. Ele não é aquele conteúdo que vai agradar, não é aquele conteúdo bonitinho. Vai vir coisas que a pessoa mesmo vai se enxergar naquilo e vai se ver. A gente sabe que não é fácil ser mulher, só que ser mulher preta não é uma coisa indivisível, né? Então, eu tenho sempre muitas situações em que eu tô falando com as minhas amigas e eu coloco a questão racial. Ah, mas é difícil para qualquer mulher. Não, cara, sabe? Eu acho que enquanto esse país não entender que a questão racial ela nos atravessa o tempo todo, não tem conversa. Por enquanto, pessoas PCDs, pessoas negras, mulheres negras, a gente é tratado como recorte. Quando a gente entender que a gente é parte da sociedade com desvantagens, aí a gente começa a conversar. Porque é isso, né? O Brasil é um país que tentou eliminar pessoas negras, né? A gente teve políticas públicas no século XIX, no século XX, que tentou embranquecer esse país através de política. E não deu certo, porque nós somos 56,5% da população hoje. Porque ninguém, na verdade, quer abandonar o seu lugar de privilégio. Eu não quero sair, né, do meu lugar de privilégio e reconhecer que sim, eu tenho falas racistas. Além de tudo, eu sou uma pessoa neurodivergente, eu sou autista, então eu tenho entendido através da terapia que eu sou uma pessoa dos extremos, então é 8 ou 80, eu sou uma pessoa muito intensa e eu tenho que respeitar isso porque é o meu jeito de ser, sabe? Não tem cura para isso. Então eu tô aprendendo e a religião tem me ensinado muito a respeito disso, né? E na Umbanda a gente reverencia os orixás e eu sou filha de Oxum, Opará, então eu tenho no meu caminho a marca da guerra, da vaidade também, mas não é uma vaidade que vem antes da guerra. Da solidão da mulher preta, né? Ela vai falar da vivência dela, ela vai falar, né, desse lugar, né, dessa dor, né, dela, e ela fica muitas vezes sozinha nesse discurso. Porque, não, mas nós somos irmãs, nós somos mulheres, somos todas iguais. Então, o que você está falando talvez seja um exagero da sua parte. Talvez seja algo que
aí muitas vezes características e rótulos que são atribuídos, né, às mulheres pretas, de que elas são barraqueiras, de que elas são violentas, agressivas, né, enquanto mulheres brancas que às vezes têm posicionamentos ou modos de se expressar muito semelhantes, elas são assertivas, elas defendem aquilo que elas acreditam, enfim, tudo mais. Então, quando a gente está falando dessa discrepância, né, e pensando nessa sororidade, a gente entra num conceito mais específico para as mulheres pretas de dororidade. Que aí nós estamos falando de mulheres pretas que vão se unir em suas dores, né, e ser solidárias umas com as outras, porque elas entendem o que uma e outra passa. Tinha uma mulher no fundo da minha casa que benzia. Eu peguei e falei para ela, Dona Ana, a senhora benze, ela benze. Ai, tudo bem. A gente ficou amiga. Aí um dia a mulher ficou doente. E ficava, mas aonde que nós leva, não tem ninguém por aqui que benze, não tinha mesmo. Aí eu peguei e falei, Dona Ana, eu vou lá em casa. Aí eu vim na minha casa e catei meu terço, que eu não tinha ainda meu santinho. Eu catei meu terço, fui lá e benzi a mulher. Não aturou nem uma hora, a mulher já estava barrendo terreiro lá fora. Pra quê? Todo mundo vinha na minha casa benzer. E um dia, eu já estava dormindo, era mais de meia-noite, bateu na porta. E eu, Tírio, vai abrir a porta, que tem uma pessoa batendo na porta. Aí o Tírio foi e abriu a porta. Era uma mulher que morou lá, que sabia que eu benzia e tinha mudado para Guaxupé. Ela veio de Guaxupé e aqui trazer o menino para benzer. Assim, porque o meu pai era mineiro e ele falava para nós em casa que a minha bisavó benzia todo mundo por ali em Minas. Aí eu ficava, nossa, a avó benzia, nossa, minha avó benzia, ficava assim. Depois essa velhinha benzia e eu falei para ela, Dona Ana, eu vou mudar daqui para São José do Rio Pardo. Então a senhora me ensine a benzer, porque depois meus filhos precisar, e eu sei benzer meus filhos, né? A única dificuldade que eu tive, assim, foi quando minha mãe ficou doente e que ela sempre ajudou, sempre trabalhava assim junto comigo, às vezes ela ajudava eu nos doces, nas coisas, e ela ficou doente. E eu tinha que continuar a fazer as coisas que eu estava fazendo, mesmo sem a ajuda dela, ainda cuidando, às vezes, um pouco dela. E outra dificuldade que eu tive também foi quando o Nelson ficou doente, né? Porque o Nelson meu marido, teve mal de Alzheimer. Então foi durante 5 anos ele ficou doente. Então nas últimos anos que ele estava doente, ele estava na cama. Então eu tinha que continuar trabalhando porque tinha que comprar os remédios, porque ele dependia dos remédios. E tinha que olhar ele, não podia ter ninguém para tomar conta. Porque eu tinha o próprio preconceito comigo mesma. O preconceito vinha de dentro de mim. Não era por fora. As pessoas são consequências da vida, mas as escolhas são minhas. Na onde que eu fui atrás para poder motivar e buscar mais autoconhecimento, e na onde que eu fui espelhando na minha avó. Que eu via ela se cuidando, passando batom, pondo as roupas, melhores roupas. E aí onde que eu fiquei curiosa, eu falei, não, tá aí. Uma mulher que se empodera, que fica bonita, também quero ser igual, quero se tornar igual. E hoje eu sou o que eu sou. E pra mim chegar não foi fácil, na escola tive muito preconceito, mas eu não ligava muito pra esse lado, porque eu falava assim, eu sou o que eu sou, o resto é consequência do resto. O que eles falam, deixam de falar, isso não vai mudar. O que vai mudar sou eu. Se eu quero, o que eu quero buscar. E eu fui buscando e fui dando volta por cima, terminei meus estudos, não tive medo. E todo mundo chegava com piadinha, porque tinha piadinha sarcástica. Na época de escola eu tinha bastante amigas, bastante amigos, mas depois que eu engravidei, acabei ficando sozinha, não tinha tantas amizades mais e acabei me excluindo. Eu pensava que eu tinha que focar só no meu filho e acabei meio que perdendo a parte da minha vida. Eu pensava que a Nicole não era mais a Nicole, era a mãe do Matias. Durante muito
muitos anos, mulheres não eram consideradas cidadãs. Então, elas ficavam ali à margem, né, à parte da sociedade que era decidida, que era definida, que era construída majoritariamente por homens e mais ainda por homens brancos. A sua cor de pele, principalmente aqui no nosso contexto, ela sempre vai chegar primeiro. E eu lembro de uma vez que eu estava na escola e eles iam tirar aquelas fotinhas de princesa, sabe? E eu lembro que eu tava super feliz, mas ao mesmo tempo eu tava muito com medo. Que eu falei assim, cara, e se minha foto não sair boa? E se eu ficar escura demais? Porque isso era uma das minhas preocupações. Então eu tinha muito medo. Então eu lembro que a minha mãe, ela sempre muito cuidadosa nessa parte, né? Mesmo sem saber, ela já estava fazendo ali um movimento, né? Ela não sabia muito de fato me falar que eu teria dificuldades, né, em viver em uma sociedade, né, onde a maior parte das pessoas tem esse pensamento, né, racista, de que as pessoas pretas elas são menos porque são. Então, assim, a minha mãe sempre teve esse cuidado, então ela sempre refletiu isso muito no meu cabelo. E eu lembro que ela foi lá e fez muitas tranças. Na época a gente usava um material que chamava canicalon, para eu tirar essa foto, porque eu tinha que ir muito bem arrumada, porque essa foto era uma coisa importante. E um menino, né, que eu nunca esqueço, inclusive foi nesse momento que eu me deparei, assim, de fato, né, com o racismo, e falo que eu tenho racismo fotografado, eu tenho. O momento que eu me vi como uma pessoa preta, de fato. Que ele virou para mim e falou assim, olha só, não sabia que existia princesa assim da sua cor. E eu lembro que foi no momento que bateu a foto, o meu rosto ali congelou e foi aquele momento que eu me senti assim, digamos assim, triste. Eu lembro que ainda eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, falou, e aí, como é que foi a foto? Eu falei que tinha sido bom, mas eu não comentei sobre o episódio. Mas é isso, né? A gente não pode esperar da branquitude um entendimento prático. Minha mãe, quando eu comecei a fazer a minha transição capilar, todo dia ela falava, você não vai alisar esse cabelo? Até o dia que eu falei com a terapeuta sobre isso, ela falou, olha, você tem que falar com sua mãe. Aí eu cheguei nela e eu não posso exigir da minha mãe que ela entenda, mas eu posso dizer pra ela, não fala mais sobre o meu cabelo, não fala sobre o meu corpo, tá tudo bem? Tá tudo bem. E uma vez eu perguntei pra ela porque ela alisava o meu cabelo e ela falou, era pra você não sofrer na escola. Então, assim, eu entendo que minha mãe faz algumas coisas, fazia pra me proteger, mas hoje a minha mãe me respeita, por amor. Aqui, emprego é primordial para todo mundo, mas aqui não vulga muito. E por eu ser trans, é difícil eu entrar numa carreira em algum supermercado, algum estabelecimento, porque é complicado, porque vê o gênero travesti ou transexual de outra forma, não vê com um olhar focado ao trabalho. Eles veem como prostituição ou negação, briga, ofensas. Não vê a gente com um olhar que a gente pode ser capaz de vencer na vida, que a gente pode trabalhar normal, que a gente pode ter uma vida normal, porque eu tenho uma vida normal. Quando eu olho para essa realidade das mulheres trans, é notável que a palavra sobrevivência é algo que se destaca. Né? O Brasil é o país que mais mata a população travesti e trans. Então a expectativa de vida de uma mulher trans hoje é 35 anos de vida. E se nós pensarmos em mulheres trans pretas, é 28 anos de vida. Ao mesmo tempo que também é um país que mais consome pornografia que contém, né, essas pessoas, essas mulheres trans e travestis, como personagens ali principais. Então, a gente percebe que existe uma contradição, né, entre o que é o discurso de ódio e a prática de violência e até mesmo o assassinato, né? É uma tortura, é uma violência, né, um massacre praticamente. Então, esse recado, essa mensagem, né, até na forma de morte, né, ela pode ser subentendida como esse ódio praticamente gratuito que as pessoas, e principalmente mulheres trans, recebem. Bom, recentemente eu comecei com a profissão de fotógrafa. Isso tem me ajudado muito com toda a bagunça do dia a dia, porque me distrai bastante, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu tô me divertindo bastante com isso. Trabalhei lá onde eu morava, perto de Presidente Venceslau,
Desde lá já ia na roça, trabalhava na roça, mas sempre trabalhou na roça. E meu avô não tinha filho homem, era só mulher, 4 mulheres. Fiquei na janela só olhando, os outros dançando. Ia um, ia outro, ia outro. Aí as meninas, sabe como que é mocinha, né? Começaram, eu vou contar pra você que a Laura tá paquerando aquele moço, que era o tio. Vou contar pro Zé, era meu outro namorado, que a Laura tá paquerando aquele moço. Não tô. Tá, eu tô vendo você dar uma olhadinha nele e ele não tira o olho de você. Mas eu não tava mesmo. Eu tava debruçada na janela, assim. De vez em quando dava uma olhadinha, é claro, né? Não é que eu entrei na contradança, dei uma volta, só o desgramado não entrou também. Aí dancei uma música com ele, assim foi. Aí depois o tio saiu, me chamou, e dessa vez que o tio saiu, me chamou, eu fui e estamos até hoje. Eu tenho 2 crianças, meu marido foi essencial nessa parte. Ele cozinhava, ele lavava, ele passava, ele dava banho na Helena, assim, era uma correria. Na minha opinião, a principal vantagem de ser mãe é ter alguém com você, ter todo esse amor, todo esse carinho, é muito emocionante. Eu acho que hoje eu não me vejo mais sem o meu filho. Eu sei que eu tive que abrir mão de muita coisa da minha vida, mas eu não me arrependo. Eu não vejo mais a minha vida sem ele. E eu acho que todo esse amor, todo esse carinho que a gente tem um com o outro é muito bom. Quando o relacionamento com o pai do meu filho acabou, eu tive muito apoio dos meus pais, muito mesmo. E eu sou muito grata até hoje a eles por isso. Eles me apoiaram demais, toda a minha família me apoiou muito. E eu acho que isso me ajudou muito a passar por toda essa fase. Mas esse adolescente que assume a paternidade é visto como um cara, olha como ele é maduro, olha como que bacana que ele assumiu. Já para a menina adolescente, esse impacto é diferente. Para o menino adolescente que se torna pai, a carreira dele não será prejudicada. Ele não terá acessos reduzidos a várias áreas da vida dele. Já a menina adolescente já tem uma rede de apoio, isso eu acho que é importante frisar, ela não vai conseguir ou vai conseguir com muita dificuldade e vai pagar um preço muito alto. A minha mãe era uma pessoa batalhadora, coitada. Ela sempre morou em casa de chão até, e a gente nunca via ela reclamar. Então, eu acho que nesse ponto de eu querer fazer as coisas é por ver ela sofrer daquele jeito e não reclamar, né? Não achar que estava ruim, que estava... Não, ela sempre lavava a roupa na bica. Então era uma força de mulher, né? Então acho que nessa parte de a gente ter essa força para trabalhar, eu acho que vem dela. Quantas vezes eu tive problema na minha vida e venci todos os problemas. Doença, saúde, falta de dinheiro, que esse era duro na queda. Tem gente que não quer sofrer. Já penei nessa vida também. Você tem uma inspiração feminina na tua vida? Pode ser alguém famoso, pode ser alguém da tua casa, pode ser uma amiga, pode ser uma professora. Quando você pensa assim, não, pode ser várias. Mas assim, quando você pensa assim numa inspiração feminina, eu fiz essa pergunta para todas as mulheres e cada resposta é uma grande surpresa, assim. Se você pudesse falar assim, ó, cara, essa mulher me inspirou pra caramba, e poder me contar um pouco o porquê? A minha mãe. Minha mãe é mulher branca. Só que eu olho pra minha mãe e não me sinto no direito de reclamar da vida, porque a minha mãe perdeu a mãe com 13 anos, ela criou 9 irmãos, minha mãe segue trabalhando muito e
Diferente de mim, que não tenho sorrido muito, ela sorri todo dia. E nesses dias que eu não tenho vontade de levantar da cama, é ela que me levanta. Então, apesar dela não ser uma referência preta, ela é uma referência de mulher na minha vida. Roberta Close é uma grande inspiração, que ela foi da televisão, que ela é na televisão, que ela é a primeira transexual a fazer a cirurgia de alienação sexual. E através dela eu quis me chamar Roberta pelo fato dela existir. E eu sou uma das primeiras de São José do Rio Pardo que vai fazer essa realização de sexo, mudança de sexo. Pra enfrentar o preconceito, cair essa barreira, porque a gente chega no médico, fala, eu gostaria de mudar. Eles olham pra cara e falam assim, mas mudar o quê? Aí na onde que eu falo, né? Que eu quis mudar e quero mudar tudo. A vida, minha vida mudou. E já mudou da água pro vinho, né? Porque já mudou. E a coragem de ir procurar um médico. Porque o médico a gente fala assim, nossa, eu tô com uma dor, a gente vai lá, procura, ele passa uma receitinha e pronto. Mas não, para se tornar mulher é mais além. Olha, eu cresci ali rodeada minha mãe e minha avó. Apesar da simplicidade das duas ali, para mim elas sempre foram inspiração. Ali na roça, tudo muito simples, mas elas guerreiras ali, na simplicidade, buscando... Não desistia, sabe? Vinha as dificuldades e sempre dando um jeitinho de contornar tudo e de conseguir superar e passar pra gente esse negócio de não desistir mesmo, de ir à luta, de buscar o que quer, o que pensa. A minha maior inspiração feminina, com certeza, é a minha mãe, que desde quando eu e meus irmãos éramos pequenos, ela sempre fez de tudo pela gente. E eu tinha na minha cabeça, quando eu engravidei, que eu queria ser uma mãe como ela. Eu queria ser uma mulher como ela. Porque ela sempre fez de tudo pela gente, ela é uma mulher incrível. Então a minha maior inspiração é ela. Então hoje, através dessa oportunidade, até desse próprio documentário, para mim, sim, é um motivo de inspiração e de orgulho a partir da minha própria imagem. E a minha inspiração, ela vem talvez de mim mesma. Porque a partir de mim, eu consigo, né, construir uma nova versão, uma nova forma de ver o mundo, né, de trazer algo bom para as pessoas, através do meu próprio exemplo. Quando a gente fala de diversidade, né, nós falamos de pluralidade de existências, a gente está considerando ali uma amostra assim, muito grande, né, nas formas de existir e até mesmo resistir. Né? Nós estamos olhando para mulheres que, na medida do possível, em suas histórias, em suas vivências, elas pudessem construir, né, maneiras protetivas de sobrevivência, né, de se estabelecer em um mundo que não foi criado nem por e nem para mulheres. Né? Então a gente tem aí um leque muito grande de possibilidades e que a gente está desconstruindo pouco a pouco para inclusive descobrirmos que tipo de mulheres nós somos ou até mesmo gostaríamos de ser. Então, pensando nessa diversidade, quando a gente está falando, né, de rostos, nós estamos falando de raízes, a gente pode pensar de duas formas distintas. Os rostos são as diferentes formas, né, características, detalhes que são expressados de forma física, estética, né, externamente falando dessas mulheres e que vão trazer, que vão imprimir as raízes, que nós podemos entender como as origens, né, como as histórias, quais são as bagagens de vida de cada um desses rostos. Então, pensando nessa diversidade e pluralidade, nós não podemos generalizar a história de uma para todas, porém nós vamos cruzar essas histórias, vamos estabelecer denominadores que são incomuns para que essas mulheres elas possam, dentro das suas especificidades,
diversidades, cada uma com seu rosto, cada uma com a sua raiz ou raízes, criar forças, unir forças cada vez maiores para continuarem as suas lutas e as suas vidas e seus projetos, sonhos e tudo aquilo que elas acreditam, e também possam passar para as gerações que estão vindo e que virão um futuro, né, que possa ser considerado melhor e mais justo para todos.